Eu sou o Coco, tenho 32 anos e sou designer gráfica freelancer em Chicago. Depois de anos de trabalho duro, finalmente construí meu próprio negócio de design de sucesso. Mas o caminho até aqui foi tudo menos tranquilo, especialmente com a minha família. Durante toda a minha vida, vivi à sombra do meu irmão Jackson. Nada do que eu fazia era bom o suficiente. Então, no mês passado, recebi aquele telefonema dos meus pais pedindo mais apoio financeiro. Quando os questionei, meu pai zombou: "Você nunca será tão bom quanto seu irmão." Essa comparação foi a gota d'água. Se você já passou por comparações familiares, deixe um comentário abaixo sobre de onde você está assistindo. Clique no botão curtir e em inscrever-se e me diga se você já foi comparado a um irmão. Crescendo em um subúrbio de classe média de Minneapolis, minha infância parecia perfeita à vista de fora. Nossa casa colonial de 2 andares com a cerca branca, churrascos em família no verão e viagens de esqui no inverno pintavam um retrato idílico da família americana. Mas dentro daquelas paredes, eu era constantemente lembrado de que era o filho menor, a decepção, aquele que nunca poderia se comparar ao meu brilhante irmão mais velho. Jackson era 5 anos mais velho que eu e, aos olhos dos meus pais, ele era a perfeição em pessoa. Seus boletins eram adornados com notas máximas. As prateleiras do seu quarto cederam sob o peso dos troféus de natação, equipe de debate e competições de xadrez. Os professores elogiavam sua inteligência, os treinadores admiravam sua disciplina e os vizinhos comentavam sobre sua polidez. Ele era o filho de ouro, e eu estava perpetuamente à sua sombra. Porque você não pode ser mais como o Jackson, se tornou a trilha sonora da minha infância. Quando eu trazia para casa um B+ em matemática, meu pai suspirava e dizia: "Jackson nunca tirou nada menos que um A em matemática." Quando eu tinha dificuldades com projetos de ciências, minha mãe balançava a cabeça e me lembrava: "Seu irmão ganhou a Feira Estadual de Ciências quando era ainda mais novo que você." Eu tentava de tudo para ganhar a aprovação deles. Aprendi a tocar piano, esperando que meu talento musical os impressionasse. Jackson já dominava Chopin na sua idade, comentou minha mãe após meu recital, descartando completamente a peça de Mozart que eu havia praticado por meses. Entrei para o clube de arte e descobri que tinha um talento natural para as artes visuais. Minha aquarela ganhou o primeiro lugar em um concurso da escola, mas meus pais mal olharam para ela quando a levei orgulhosamente para casa. "A arte é um bom hobby, Coco, mas não vai te levar a lugar nenhum na vida", disse meu pai, com desdém. Jackson está fazendo cursos de nível avançado que o prepararão para o sucesso. A pintura acabou no meu armário em vez de na parede da nossa sala de estar, onde os certificados do time de debate de Jackson estavam expostos com destaque. Até mesmo nossa família extensa perpetuava a comparação. Nos jantares de ação de graças, os parentes primeiro perguntavam a Jackson sobre suas conquistas acadêmicas e vitórias atléticas, depois se voltavam para mim com aquele olhar levemente compassivo. "E você, Coco?" Ainda desenhando aqueles desenhos, perguntavam, com o tom de voz deixando claro que consideravam minhas atividades artísticas infantis em comparação com as realizações sérias de Jackson. Tornei-me invisível em minha própria casa. No jantar, a conversa girava em torno da mais recente conquista de Jackson ou do futuro brilhante que o aguardava. Quando eu tentava compartilhar algo sobre o meu dia ou minhas pequenas vitórias, o assunto rapidamente mudava de volta para o meu irmão. Aprendi a comer em silêncio e a pedir licença mais cedo, refugiando-me no meu quarto, onde podia me refugiar nos meus cadernos de desenho e criar mundos onde eu era valorizada por ser eu mesma. No ensino médio, eu já havia desenvolvido uma concha protetora. Parei de tentar competir com Jackson porque sabia que nunca venceria aos olhos dos meus pais. Em vez disso, concentrei-me em encontrar meu próprio caminho. Fiz todas as aulas de arte e design disponíveis, fiquei até tarde depois da escola para usar as instalações da sala de arte e construir um portfólio de trabalhos do qual eu realmente me orgulhava. Minha professora de arte, a Sra. Thornton, tornou-se minha maior apoiadora, vendo em mim um potencial que minha família nunca reconheceu. "Você tem uma perspectiva única, Coco", ela me disse uma tarde, enquanto eu trabalhava em um projeto de design digital. "Seu irmão pode se destacar nos estudos tradicionais, mas você tem um dom igualmente valioso. Nunca se esqueça disso." As palavras dela foram uma tábua de salvação para mim, uma rara validação à qual me agarrei durante aqueles anos difíceis. O contraste entre a forma como meus pais nos trataram nunca foi tão evidente quanto durante nossas formaturas no ensino médio. Quando Jackson se formou, meus pais deram uma festa extravagante.
Convidaram parentes, vizinhos e até os professores dele. Alugaram uma barraca de festa para o nosso quintal, contrataram buffets, e meu pai fez um discurso de 20 minutos elogiando as realizações de Jackson e seu futuro brilhante em uma universidade da Ivy League. 4 anos depois, quando chegou a minha vez de me formar, fomos a um restaurante para um jantar rápido. Sem festa, sem convidados, sem discurso. Minha mãe tirou algumas fotos, mas parecia mais interessada em discutir o recente estágio de Jackson em uma prestigiosa empresa financeira do que em comemorar meu marco. Quando mencionei minha aceitação no Instituto de Arte de Chicago com uma bolsa parcial, meu pai franziu a testa. Você tem certeza sobre essa coisa de escola de arte, Coco? Ainda não é tarde para se candidatar a uma universidade de verdade, sabe, algo com melhores perspectivas de carreira. Minha mãe assentiu em concordância. Seu irmão já está se preparando para uma carreira de sucesso. Nós só queremos o mesmo para você, querida. O que eles realmente queriam dizer era: queremos que você seja igual ao Jackson. Mas, àquela altura, eu sabia que isso nunca aconteceria. E, no fundo, apesar da dor, eu estava começando a perceber que talvez isso não fosse tão ruim assim. Ir para a faculdade foi como respirar de verdade pela primeira vez depois de anos sufocada. O Instituto de Arte de Chicago ficava a mais de 640 quilômetros de Minneapolis, e essa distância me fez sentir como uma libertação física e emocional. Lembro-me do dia em que meus pais me deixaram no meu dormitório. O contraste entre a minha despedida e a do Jackson foi gritante. Para ele, eles tiraram uma semana de folga do trabalho, o ajudaram a se instalar, conheceram a família do colega de quarto e levaram todos para um jantar caro. Para mim, eles me levaram de carro num sábado, descarregaram meus poucos pertences e estavam de volta à estrada no meio da tarde, alegando a necessidade de voltar ao trabalho na segunda-feira. A decepção deles com a minha escolha era palpável. Design gráfico, meu pai zombou quando anunciei minha especialização. Que tipo de carreira estável isso vai levar? Jackson estudou economia e finanças. Essas são áreas com perspectivas reais. Minha mãe, tentando apoiá-la à sua maneira, acrescentou: querida, só queremos que você consiga se sustentar. Essa coisa da arte parece tão incerta. O que eles não sabiam era que eu vinha me preparando para essa independência há anos. Ao contrário de Jackson, que teve toda a sua educação financiada pelos nossos pais, eu sabia que estaria praticamente sozinha. A bolsa parcial cobria cerca de metade da minha mensalidade, mas todo o resto dependeria de mim. Uma semana depois de chegar a Chicago, eu já havia conseguido 2 empregos de meio período, turnos da manhã em uma cafeteria perto do campus e trabalho de fim de semana em uma gráfica local, onde também podia aprender habilidades práticas relacionadas à minha área. Minha agenda era exaustiva. Eu acordava às 4h30 da manhã para chegar à cafeteria às 5, trabalhava até às 9 e depois corria para as aulas até o final da tarde. 3 noites por semana, eu trabalhava em projetos freelance de design que encontrava em murais e fóruns online da universidade. Os fins de semana eram passados na gráfica, aprendendo sobre tipos de papel, técnicas de encadernação e impressoras industriais com o proprietário, um designer gráfico tradicional chamado Frank, que me acolheu. Você tem um bom olho, garoto, ele me dizia enquanto eu ajudava a criar cartões de visita e folhetos para empresas locais. Mais da metade dos formandos em design que já vi passar por aqui. Apesar do cansaço, pela primeira vez na vida, senti que estava sendo valorizado pelos meus próprios talentos. Minha colega de quarto, Lydia, formada em fotografia e natural de Seattle, foi a primeira pessoa a olhar para o meu trabalho com genuína apreciação, em vez de comparação. Coco, isso é incrível, exclamou ela ao ver o pôster que criei para o Festival de Cinema Estudantil. Você tem um estilo tão distinto. Nunca vi ninguém abordar a composição como você. Seus elogios me soaram estranhos. Eu estava tão acostumado a ser descoberto que mal sabia como responder a uma admiração sincera. Mas, lentamente, cercado por pessoas que apreciavam a criatividade e o pensamento original, comecei a reconstruir minha autoconfiança abalada. O professor Gabriel Martinez foi particularmente influente. No meu segundo ano, ele me chamou de lado depois da aula avançada de tipografia. Senhorita Walker, leciono há 20 anos e raramente vejo o tipo de compreensão intuitiva de hierarquia visual que a senhora possui. Já pensou em se candidatar ao estágio de verão na Meridian Design?
Eu não tinha pensado, presumindo que oportunidades tão prestigiosas fossem para alunos mais talentosos do que eu, mas com o incentivo dele, me candidatei e, para minha surpresa, fui aceito. Aquele estágio de verão me levou a conexões que mais tarde se mostrariam inestimáveis para minha carreira. Enquanto isso, meus telefonemas para casa tornaram-se cada vez mais raros. Cada conversa seguia o mesmo padrão: breves perguntas sobre meus estudos, seguidas de longas atualizações sobre a carreira florescente de Jackson no Goldman Sachs. Ele havia sido promovido. Ele havia se mudado para um apartamento de luxo. Ele estava namorando a filha de um sócio da empresa. Seu irmão acabou de ganhar um bônus por desempenho. Provavelmente é mais do que você ganhará no seu primeiro ano após a formatura, mencionou meu pai durante uma ligação, sem nem tentar esconder a comparação. Comecei a temer essas conversas, cada uma reforçando que, independentemente do que eu conquistasse, jamais se igualaria às realizações de Jackson aos olhos deles. Então, liguei cada vez menos, me dedicando cada vez mais à construção do meu portfólio e da minha rede de contatos. No meu último ano, eu já havia acumulado um trabalho impressionante, vencido vários concursos de design estudantil e conseguido uma oferta de emprego de uma agência de design boutique em Chicago para depois da formatura. O professor Martinez chegou a expor meu trabalho em uma exposição da faculdade, uma honra raramente concedida a alunos de graduação. Você deveria convidar seus pais, sugeriu ele. Eles ficariam orgulhosos de ver seu trabalho exposto ao lado de artistas consagrados. Liguei para eles com a notícia, tentando disfarçar a esperança. É um grande acontecimento, expliquei. Só 3 alunos foram selecionados. Parece ótimo, querida, respondeu minha mãe distraidamente. Escute, queríamos te dizer que provavelmente não iremos à sua cerimônia de formatura. Seu pai tem reuniões importantes naquela semana, e Jackson vai nos levar para uma viagem às Bermudas com algumas de suas milhas aéreas. Você entendeu, né? Eu entendi perfeitamente. Fui à minha cerimônia de formatura sozinha, mas não exatamente sozinha. Lydia e seus pais estavam lá, torcendo por mim. Frank, da gráfica, trouxe a esposa e um buquê de flores. O professor Martinez apertou minha mão com orgulho enquanto eu atravessava o palco. Eu havia construído minha própria rede de apoio, pessoas que me valorizavam exatamente por quem eu era. Naquela noite, enquanto meus amigos e mentores comemoravam comigo em um restaurante local, percebi algo importante. Eu não precisava mais da aprovação dos meus pais para reconhecer meu próprio valor. Foi uma constatação dolorosa, mas também libertadora. Eu estava finalmente me tornando eu mesma, livre da sombra da comparação que havia obscurecido minha infância. Os primeiros anos depois da faculdade foram uma curva de aprendizado íngreme. Comecei na Horizon Design, uma agência pequena, mas respeitada, em Chicago, ganhando apenas o suficiente para pagar o aluguel do meu minúsculo apartamento e as parcelas do meu empréstimo estudantil. Meu espaço de trabalho era literalmente um canto da minha sala de estar, com uma mesa de segunda mão que encontrei no Craigslist e um computador reformado que tinha dificuldades com o pesado software de design. Mas eu estava determinada a fazer funcionar. Ao contrário de muitos dos meus colegas que receberam apoio financeiro de suas famílias enquanto estabeleciam suas carreiras, eu estava completamente sozinha. Eu orçava meticulosamente, preparava refeições para evitar comer fora e encontrava eventos de networking gratuitos onde eu podia construir conexões profissionais enquanto apreciava os aperitivos de cortesia. Cada centavo importava. Então, 8 meses depois de começar meu novo emprego, recebi um telefonema da minha mãe que mudaria tudo. Seu pai está doente, disse ela, com a voz estranhamente frágil. Os médicos encontraram algumas anormalidades no coração dele. Ele precisa de cirurgia, e nosso plano de saúde não cobre tudo. Estamos lutando com as contas médicas. Meu pai, o provedor estoico que nunca admitiu fraqueza, agora enfrentava uma crise de saúde. Apesar do nosso relacionamento complicado, a notícia me atingiu duramente. Sem hesitar, perguntei: de quanto você precisa? O valor que ela mencionou acabaria com a maior parte das minhas economias de emergência, mas família é família. Transfiro o dinheiro amanhã, prometi. O que começou como uma ajuda única logo se tornou uma obrigação mensal. Depois da cirurgia do meu pai, havia medicamentos constantes, consultas de acompanhamento e sessões de terapia. Minha mãe havia reduzido sua jornada de trabalho para cuidar dele, o que pressionava ainda mais as finanças deles.
comecei a enviar $500 por mês, uma parcela significativa do meu salário inicial. Durante uma de nossas ligações, perguntei cautelosamente se Jackson também estava ajudando com as despesas. Houve uma pausa desconfortável antes que minha mãe respondesse. Seu irmão está em um momento crítico na carreira agora. Ele tem que pagar a hipoteca, ser sócio do clube de campo e está economizando para comprar uma participação na empresa dele. Ele tem muitos compromissos financeiros. A implicação era clara. O dinheiro de Jackson era para o futuro dele, enquanto o meu era para sustentar nossos pais. Apesar de ganhar significativamente mais do que eu, ele estava de alguma forma isento de responsabilidade financeira para com a família. Ainda mais doloroso era que, apesar dos meus sacrifícios, as comparações nunca paravam. Durante uma visita à minha casa, enquanto entregava à minha mãe um envelope com o dinheiro extra que eu havia ganhado com um projeto freelancer, ela suspirou melancolicamente. O Jackson acabou de comprar uma casa de férias em Aspen. Imagina! Ele disse que podemos usá-la a qualquer hora. Ele sempre foi tão atencioso. Mordi a língua para não apontar a ironia de elogiar a generosidade dele com uma casa de férias enquanto eu era quem realmente mantinha as luzes acesas. Em vez disso, sorri com força e mudei de assunto. Para cumprir com minhas crescentes obrigações financeiras, comecei a aceitar projetos freelancer à noite e nos fins de semana. Meu minúsculo apartamento ficou ainda mais apertado à medida que eu acumulava os equipamentos necessários para o trabalho profissional de design. Minha vida social se reduziu a quase nada enquanto eu conciliava meu trabalho diário com atividades paralelas. Em algumas semanas, eu trabalhava 70 horas ou mais, movida a café barato e determinação. A tensão começou a aparecer. Desenvolvi enxaquecas crônicas devido às longas horas olhando para telas. Olheiras se tornaram uma característica permanente sob meus olhos. Amigos pararam de me convidar para sair, sabendo que eu recusaria devido a prazos ou exaustão. Mas continuei, enviando aquele pagamento mensal para casa sem falta, mesmo quando isso significava adiar meus próprios sonhos de abrir meu próprio estúdio de design. Cerca de 3 anos depois desse acordo, recebi um elegante envelope creme pelo correio. Era um convite para o casamento de Jackson com Sofia, filha de um sócio sênior de sua empresa. O evento seria realizado em um resort exclusivo em Napa Valley, Califórnia. No rodapé do convite, em letras miúdas, traje de gala obrigatório. Só de comparecer, custaria quase $2.000 entre passagem aérea, hotel, traje adequado e um presente, dinheiro que eu não tinha de sobra. Mas eu sabia que não comparecer ao casamento do meu único irmão criaria uma rixa familiar com a qual eu não estava preparada para lidar. Então, peguei mais um projeto freelancer, criando um catálogo para uma empresa de móveis. Trabalhando em vários fins de semana para ganhar o dinheiro extra, esgotei meu cartão de crédito para comprar uma passagem aérea e encontrei o vestido preto mais barato que poderia ser considerado um traje formal para um casamento de luxo. O fim de semana do casamento foi uma demonstração de riqueza e privilégio. Lustres de cristal, fontes de champanhe e centros de mesa que provavelmente custaram mais do que meu aluguel mensal. Durante todo o evento, meus pais sorriram de orgulho para Jackson, o filho bem-sucedido que havia conseguido. Eles me apresentaram aos amigos dizendo: nossa filha faz alguma coisa com computadores e arte, sem conseguir sequer descrever corretamente minha profissão. Na recepção, ouvi meu pai conversando com seu irmão, meu tio Robert. Jackson realmente garantiu seu futuro com este casamento. Só as conexões já valem ouro. E veja este local, as pessoas aqui. Ele agora frequenta círculos importantes. Tio Robert assentiu com a cabeça, apreciativo, e então olhou na minha direção. E quanto a Coco? Ela também está se saindo bem? A resposta do meu pai foi um aceno de desdém. Ela ainda está se adaptando. Você sabe como são os artistas, sempre com dificuldades, mas temos esperança de que ela acabe encontrando algo mais estável. Eu já enviava dinheiro para eles havia 3 anos, muitas vezes às custas da minha própria segurança financeira. No entanto, aos olhos deles, eu ainda era criança sem rumo, enquanto Jackson, que não contribuía em nada para as finanças da família, era o modelo de sucesso. Naquela noite, no meu quarto de hotel, chorei pela primeira vez em anos. Não apenas por causa das palavras dolorosas, mas porque percebi que estava presa em um ciclo de busca por aprovação que nunca veria. Não importava o que eu fizesse, não importava o quanto eu doasse,
eu sempre seria a segunda melhor aos olhos deles. Mas mesmo assim, eu não conseguia parar de enviar dinheiro. Eles eram meus pais e precisavam de ajuda. Então, voltei para Chicago, de volta à minha agenda exaustiva e às transferências mensais, ainda na esperança de que um dia eles vissem meu valor, mesmo que não correspondesse às suas expectativas. Com o passar dos anos, minha carreira começou a ganhar impulso. As longas horas e o networking incansável gradualmente valeram a pena, e minha reputação na comunidade de design de Chicago cresceu. No meu 5º ano na indústria, eu havia saído da Horizon Design para uma empresa de maior prestígio, com um salário consideravelmente mais alto e trabalhando com marcas nacionais. Meu portfólio expandiu-se para incluir campanhas premiadas para uma marca popular de artigos esportivos, uma reformulação completa da marca para uma rede de supermercados orgânicos e materiais de marketing digital para uma grande companhia aérea. Blogs de design destacaram meu trabalho e fui convidado para palestrar em algumas conferências do setor sobre minha abordagem para integrar os princípios tradicionais do design gráfico com experiências digitais. Aos 29 anos, finalmente dei o salto e abri meu próprio estúdio, o Pris Design. Foi uma mudança assustadora, mas emocionante. Aluguei um pequeno escritório em um armazém reformado no West Loop de Chicago, investi em equipamentos de nível profissional e contratei uma assistente de meio período para ajudar com as tarefas administrativas. Os primeiros meses foram de roer as unhas, pois me perguntei se havia cometido um erro catastrófico. Mas, gradualmente, clientes da minha empresa anterior me seguiram e novos clientes surgiram por meio de indicações. Durante todo esse crescimento profissional, continuei enviando dinheiro para casa todos os meses, sem falhar. Fazia 8 anos que eu começava a sustentar meus pais financeiramente, e o valor aumentou gradualmente de $500 para $800 mensais, à medida que as necessidades deles aumentavam e minha renda melhorava. Nunca deixei de pagar um pagamento, mesmo durante os meses difíceis, quando comecei meu negócio e não tinha certeza se conseguiria pagar o aluguel. O que se tornou cada vez mais estranho foi que meus pais raramente reconheciam essas contribuições. Nossas conversas telefônicas, agora reduzidas a uma vez a cada poucas semanas, giravam quase exclusivamente em torno das últimas conquistas de Jackson. Ele havia sido promovido a vice-presidente sênior. Ele e Sophia haviam comprado uma segunda casa nos Hamptons. Eles estavam esperando o primeiro filho e já haviam garantido uma vaga em uma pré-escola exclusiva com uma lista de espera maior que o meu braço. Jackson vai nos levar para a Europa neste verão, anunciou minha mãe durante uma ligação. 2 semanas na França e na Itália. Ele insiste em nos levar de avião na classe executiva. Não é generoso? Engoli a resposta amarga que me veio à boca. Jackson podia se dar ao luxo de gestos tão grandiosos justamente porque não o sustentava mês a mês. Meu apoio financeiro consistente tornava a vida cotidiana deles mais fácil, enquanto seus presentes extravagantes ocasionais lhe rendiam elogios intermináveis. Quando tentei compartilhar novidades sobre minha própria vida, a resposta foi, na melhor das hipóteses, morna. Depois de ganhar um prestigioso prêmio do setor, liguei animadamente para contar a eles. Que legal, querida, disse minha mãe distraidamente. Ah, antes que eu me esqueça, você viu as fotos que o Jackson enviou da nova casa de férias deles? 420 metros quadrados, bem na praia. O tour virtual é absolutamente deslumbrante. Minhas conquistas pareciam evaporar diante da luz brilhante do sucesso do Jackson. Comecei a compartilhar cada vez menos sobre minha vida, sabendo que isso só levaria à decepção. Nosso relacionamento tornou-se cada vez mais transacional, centrado no meu apoio financeiro mensal em vez de qualquer conexão significativa. Então, durante um período particularmente difícil, quando vários projetos importantes de clientes se sobrepuseram, perdi as ligações deles por quase 3 semanas. Quando finalmente tive um momento para respirar e liguei de volta, meu pai atendeu com uma frieza incomum. Bem, olha quem finalmente se lembrou de que tem pais. Pedi desculpas e expliquei sobre minha carga de trabalho, mas ele pareceu desinteressado. Havia uma tensão estranha em sua voz que eu não conseguia identificar. Quando perguntei se estava tudo bem, ele hesitou antes de responder. Está tudo bem. Sua mãe quer falar com você. Nossa conversa foi tensa, sem nenhuma das atualizações habituais sobre Jackson. Em vez disso, eles fizeram perguntas diretas sobre o meu negócio, se estava indo bem, se eu estava financeiramente estável.
Na época, atribuí o interesse repentino deles pela minha carreira a uma preocupação genuína, talvez até mesmo a um reconhecimento tardio do meu trabalho duro. Como eu estava enganado. Um mês depois, decidi surpreendê-los com uma visita. Eu tinha uma reunião com um cliente em potencial em Minneapolis e combinei de ficar um dia a mais para ver meus pais. Eu não ia para casa havia mais de um ano e, apesar do nosso relacionamento complicado, sentia falta deles. Não avisei que viria, pensando que seria uma boa surpresa. Quando estacionei na garagem deles numa tarde de quinta-feira, notei um SUV de luxo desconhecido estacionado em frente à garagem. Talvez eles tivessem visitas. Toquei a campainha, com a sacola de presentes na mão contendo uma garrafa cara de uísque para meu pai e um lenço de seda para minha mãe. Minha mãe abriu a porta e seu rosto demonstrou choque em vez de prazer. Coco, o que você está fazendo aqui? Antes que eu pudesse responder, ouvi uma voz familiar de dentro da casa. Mãe, quem é? Jackson apareceu atrás dela, vestindo roupas casuais e segurando uma caneca de café como se morasse ali, o que, como eu logo descobriria, era verdade. A atmosfera na sala de estar estava carregada de uma tensão silenciosa enquanto todos nos sentávamos. Minha mãe, nervosa, ofereceu café e salgadinhos, enquanto meu pai parecia incapaz de me olhar nos olhos. Jackson, normalmente confiante a ponto de ser arrogante, estava estranhamente quieto. Eu não fazia ideia de que você estava na cidade, Jackson, eu disse, quebrando o silêncio constrangedor. Você e Sofia estão de visita no fim de semana? Os olhares desconfortáveis trocados entre eles me disseram que algo estava muito errado. Finalmente, meu pai pigarreou. Seu irmão está morando conosco há um tempo, admitiu relutantemente, só até se recuperar. De volta ao normal. O menino de ouro, que supostamente tinha um cargo de vice-presidente em várias casas, precisava se recuperar. Não fazia sentido. O que aconteceu? Perguntei, olhando diretamente para Jackson. Sua fachada perfeita se desfez quando ele explicou que havia perdido o emprego há quase 10 meses. A empresa havia reduzido o quadro de funcionários e, apesar de suas conexões, ele havia sido demitido. Pouco depois, seu casamento ruiu devido à pressão financeira e à decepção de Sofia com o fracasso de sua carreira. A maior parte dos bens deles estava em seu nome ou vinculada ao processo de divórcio. Ele morava com nossos pais desde então, procurando trabalho, mas enfrentando dificuldades no competitivo setor financeiro, onde a reputação era tudo. Fiquei chocado, não apenas com a reviravolta na sua sorte, mas também com a constatação de que meus pais haviam escondido isso de mim por quase um ano, enquanto continuavam a aceitar meu apoio financeiro. Todo mês, eu enviava dinheiro, pensando que era para as despesas médicas do meu pai, quando, na verdade, estava ajudando a sustentar meu irmão desempregado. A traição me machucou profundamente, mas mantive a compostura, fazendo perguntas e tentando entender o quadro geral. À medida que a conversa se desenrolava, comecei a perceber o quanto havia sido escondido de mim ao longo dos anos. 2 semanas após minha descoberta inesperada na casa dos meus pais, recebi um telefonema que mudaria tudo. Era uma terça-feira à noite e eu estava trabalhando até tarde no meu estúdio, finalizando os projetos para uma grande proposta no dia seguinte. Quando meu telefone tocou com o número dos meus pais, quase deixei cair na caixa postal, ainda processando meus sentimentos sobre a decepção deles. Mas algo me disse para atender. Alô, eu disse, tentando manter a voz neutra. Coco, é o papai? Seu tom era diferente do habitual, mais hesitante. Você tem um minuto para falar sobre algo importante? Salvei meu trabalho e me recostei na cadeira. Estou ouvindo. O que se seguiu foi uma história cuidadosamente construída sobre o aumento das despesas. Os custos com medicamentos do meu pai tinham aumentado. A casa precisava de reparos urgentes, incluindo um novo telhado e aquecedor de água. O IPTU tinha aumentado significativamente. O subtexto era claro: eles precisavam de mais dinheiro. Estávamos pensando se você poderia aumentar sua contribuição mensal, meu pai finalmente disse. Mais $300 fariam uma grande diferença para nós agora. Fechei os olhos, sentindo uma mistura familiar de obrigação e ressentimento. Mas, desta vez, havia algo novo: raiva. Por 8 anos, sacrifiquei minha própria segurança financeira para ajudá-los, acreditando que era para as necessidades de saúde do meu pai.
Agora, eu sabia que pelo menos parte daquele dinheiro tinha sido para sustentar meu irmão, a suposta história de sucesso. Isso é para as suas despesas? Perguntei cautelosamente. Ou é para o Jackson? Houve uma pausa reveladora antes que meu pai respondesse na defensiva. Que diferença isso faz? Somos uma família. Apoiamos uns aos outros. É exatamente isso que eu quero dizer, pai. Eu sustento você e a mamãe há 8 anos. Nunca deixei de pagar uma parcela, mesmo quando mal conseguia pagar meu próprio aluguel. Enquanto isso, o Jackson contribuiu com o quê, exatamente? A voz da minha mãe de repente entrou na conversa. Ela devia estar ouvindo em outro ramal. Seu irmão está passando por um momento difícil, Coco. Ele perdeu tudo. E eu venho perdendo minha liberdade financeira há quase uma década, retruquei. Mas você nunca viu isso como uma dificuldade, porque sou só eu, só o Coco, só a criança menos importante. Isso não é justo, protestou meu pai, mas sua voz carecia de convicção. Não é? Quando foi a última vez que vocês dois perguntaram sobre meus negócios, minha vida, minhas dificuldades? Sempre foi tudo sobre Jackson, mesmo quando sou eu quem paga as suas contas. A conversa estava se intensificando rapidamente, anos de sentimentos reprimidos finalmente encontrando voz. Meus pais defenderam Jackson, explicando como era difícil procurar emprego para sua idade e nível, como ele havia ficado deprimido após o divórcio, como precisava do apoio da família mais do que nunca. E quanto às minhas necessidades, perguntei. Você já pensou no que me custou enviar dinheiro para você todo mês todos esses anos? As oportunidades que tive que deixar passar? As economias que não consegui construir? O estresse de carregar essa responsabilidade sozinho? Minhas perguntas foram recebidas com um silêncio desconfortável. Então meu pai disse as palavras que finalmente romperiam a barreira. Coco, tente entender. Seu irmão teve sucesso de verdade, uma carreira de verdade. Ele caiu de uma altura enorme. Sua coisa de artes gráficas é diferente. Você nunca será tão boa quanto seu irmão. Você não perdeu o que ele perdeu. A comparação familiar, a rejeição de toda a minha vida profissional como uma coisa em vez de uma carreira legítima, e a declaração de que eu nunca chegaria aos pés de Jackson, mesmo quando ele estava desempregado e morando com nossos pais, tudo isso era demais. Então peça a ele para pagar todas as contas, eu disse, com a voz surpreendentemente firme, apesar da tempestade de emoções dentro de mim. Não vou mais mandar dinheiro. Ouvi um suspiro de choque da minha mãe. Que dinheiro? Nunca recebemos um único dólar seu. Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Por um momento, não consegui falar, não consegui pensar. Será que eu tinha ouvido errado? Seria algum tipo de piada de mau gosto? O que você acabou de dizer? Finalmente consegui perguntar. Eu disse que nunca recebemos dinheiro seu, repetiu minha mãe, parecendo genuinamente confusa. Do que você está falando? Minha mente percorreu 8 anos de transferências bancárias, todos aqueles meses de sacrifício, os avisos dos meus pais quando recebiam cada pagamento. Teria sido tudo mentira, uma ilusão? Mãe, eu tenho enviado $800 todo mês nos últimos 4 anos e $500 antes disso. Há 8 anos. Você está falando sério quando diz que nunca recebeu nada? Outro silêncio desconfortável se instalou. Eu podia ouvir meus pais conversando em voz baixa, a confusão parecendo genuína. Coco, meu pai finalmente disse, nunca recebemos nenhum pagamento regular seu. Teve aquela vez depois da minha cirurgia, mas nada mensal como você está descrevendo. Senti um enjoo quando uma suspeita terrível começou a se formar. Quem cuida do seu banco? Quem teria acesso às suas contas? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Jackson. Sempre fora Jackson. Preciso ir, eu disse abruptamente. Te ligo de volta. Assim que desliguei, abri meus registros bancários no computador. Lá estavam elas, dezenas e dezenas de transferências para o que eu acreditava ser a conta conjunta dos meus pais. Um relato que percebi agora, com horror crescente, devia ter sido controlado por meu irmão. Durante 8 anos, enviei dinheiro não para sustentar meus pais, mas diretamente para o bolso de Jackson.
A criança de ouro, o filho bem-sucedido, estava roubando de mim o tempo todo. A traição foi tão completa, tão devastadora, que fiquei sentado em um silêncio atordoado por quase uma hora, olhando para as evidências na minha tela. Então, com as mãos trêmulas, comecei a reunir toda a documentação. Isso não acabou. Nem de longe. A revelação de que meu dinheiro nunca chegou aos meus pais me deixou cambaleando. Tirei 2 dias de folga do trabalho, algo que raramente fazia, apenas para processar o que havia acontecido e decidir quais seriam os próximos passos. Minha primeira ação foi compilar todas as evidências. Imprimi 8 anos de extratos bancários, destacando cada transferência. Organizei-os cronologicamente em uma pasta, criando um rastro de papel do engano de Jackson. A conta para a qual eu estava enviando dinheiro estava de fato no nome dos meus pais, mas, à medida que fui mais fundo, descobri que era uma conta conjunta que também incluía Jackson como usuário autorizado. Isso explicava como ele conseguiu acessar os fundos sem o conhecimento dos meus pais. Mas eu precisava de provas mais concretas antes de confrontar minha família. Por recomendação de um cliente que era advogado, contratei Trevor Miles, um investigador particular especializado em fraudes financeiras. Ele era caro, mas eu precisava saber exatamente o que havia acontecido com meu dinheiro e ter provas que fossem irrefutáveis. Esse tipo de fraude financeira familiar é mais comum do que você imagina, disse-me Trevor durante nossa consulta inicial, especialmente quando um membro da família é considerado mais bem-sucedido ou responsável financeiramente do que outros. Nas 3 semanas seguintes, Trevor rastreou a movimentação de fundos da conta conjunta. O que ele descobriu foi chocante e irritante. Poucos dias após cada um dos meus depósitos, Jackson transferia o dinheiro para sua conta pessoal. Às vezes ele falsificava cheques com a assinatura do meu pai. Outras vezes, ele fazia transferências eletrônicas. Ele vinha interceptando meu apoio financeiro há anos, usando-o para manter a ilusão de sucesso mesmo depois de perder o emprego. Com base na documentação que reuni, ele tirou aproximadamente $75 mil de você ao longo de 8 anos, explicou Trevor enquanto me mostrava suas descobertas. E eu confirmei que seus pais nunca viram um centavo disso. A quantia era impressionante. $75 mil que poderiam ter sido destinados a meus empréstimos estudantis, ao pagamento de uma casa ou ao investimento em meu negócio. Em vez disso, financiou o estilo de vida de Jackson e, mais recentemente, apoiou durante o seu desemprego, ao mesmo tempo que ele mantinha a ficção do sucesso e da generosidade para com os nossos pais. Munido do relatório detalhado de Trevor e de toda a minha documentação, reservei um voo para Minneapolis. Esse confronto precisava acontecer pessoalmente. Liguei para meus pais para avisar que eu estava vindo, simplesmente dizendo que tinha assuntos familiares importantes para discutir. Deliberadamente não mencionei Jackson, mas perguntei se eles poderiam garantir que ele também estaria presente. O voo para Minneapolis foram as 2 horas mais longas da minha vida. Ensaiei o que diria, como apresentaria as evidências, tentando me preparar para todas as reações possíveis. Eles acreditariam em mim? Eles defenderiam Jackson? Eles tentariam minimizar o que ele havia feito? Quando cheguei na casa deles, todos estavam lá conforme solicitado. Minha mãe preparou café e doces, como se fosse uma reunião familiar normal. Jackson estava sentado na sala, parecendo nervoso, mas mantendo a compostura. Meu pai parecia confuso sobre o propósito dessa súbita reunião familiar. Recusei a oferta de bebidas e fui direto ao assunto. Abri meu fichário e coloquei-o na mesa de centro. Nos últimos 8 anos, tenho enviado dinheiro para sustentar você e meu pai, eu disse, olhando diretamente para minha mãe. Todos os meses, sem falta, o dinheiro era enviado para o que eu acreditava ser sua conta conjunta. Minha mãe balançou a cabeça. Coco, já passamos por isso. Nunca recebemos nenhum pagamento regular de você. Você está certa, mãe. Você nunca fez isso, concordei. Porque Jackson está levando tudo. Jackson protestou imediatamente, com o rosto vermelho de raiva. Isso é ridículo. Como você ousa vir aqui e fazer acusações como essa? Meu pai colocou a mão no braço de Jackson para acalmá-lo e depois se virou para mim com uma expressão severa. Coco, esta é uma alegação muito séria. Você tem alguma prova do que está alegando? Tenho todas as provas de que precisamos, respondi calmamente, abrindo a pasta.
Extratos bancários mostrando todas as transferências que fiz ao longo de 8 anos, registros desses fundos sendo transferidos para a conta pessoal de Jackson, geralmente alguns dias após meus depósitos. E isso, retirei uma pasta contendo cópias de cheques com a assinatura falsa de meu pai, juntamente com amostras de sua assinatura real e a caligrafia de Jackson para comparação. Trevor foi minucioso em sua investigação. E tenho extratos do seu banco confirmando que nenhuma dessas transferências jamais foi refletida nas suas despesas mensais reais, continuei. O dinheiro nunca pagou os medicamentos do papai, nem os reparos da casa, nem qualquer outra coisa para sua casa. Tudo foi diretamente para Jackson. A sala ficou em silêncio enquanto meus pais examinavam as evidências. As mãos da minha mãe tremiam enquanto ela examinava os cheques falsificados. O rosto do meu pai ficou cada vez mais pálido enquanto ele folheava página após página de extratos bancários. O desafio de Jackson desmoronou diante de evidências tão contundentes. Suas negações tornaram-se mais fracas e depois transformaram-se em desculpas. Eu ia pagar de volta, ele insistiu. Foi apenas temporário, quando me recuperei. 8 anos não é temporário, interrompi. E você não teve problemas durante a maior parte desse tempo. Você trabalhou na Goldman Sachs, ganhando mais do que o suficiente para se sustentar. Você pegou meu dinheiro porque podia, porque se sentia no direito a ele. Meu pai ergueu os olhos dos documentos, sua expressão era uma mistura de descrença e horror crescente. Jackson, me diga que isso não é verdade. Diga-me que você não roubou da sua irmã todos esses anos. Jackson não conseguia encontrar seus olhos. Seu silêncio foi uma confirmação suficiente. Minha mãe começou a chorar, primeiro baixinho, depois com soluços profundos e angustiantes. Como você pôde fazer isso com sua própria irmã, conosco? A fachada da criança dourada finalmente quebrou completamente. Jackson sentou-se com a cabeça entre as mãos, incapaz de oferecer qualquer defesa que pudesse justificar suas ações. Eu confiei em você, disse meu pai, com a voz embargada. Todos nós confiamos em você. Você cuidou de nossas finanças, nossas contas, tudo. Nós acreditamos em você. Foi a primeira vez que vi meu pai olhar para Jackson com algo além de orgulho e admiração. Agora, só havia dor e traição em seus olhos. Todas aquelas vezes que você nos contou como Coco nunca ajudou, minha mãe sussurrou. Todas aquelas vezes em que você disse que ela estava muito ocupada com sua carreira para se preocupar com a família. Você estava mentindo para nós sobre nossa própria filha. Jackson permaneceu em silêncio, derrotado pelo peso de seu próprio engano. Não senti nenhum triunfo neste momento, apenas uma profunda tristeza. Esta revelação não se tratava apenas de dinheiro, por mais substancial que fosse a perda. Foram anos de relacionamentos prejudicados, oportunidades perdidas de conexão e uma narrativa falsa que moldou nossa dinâmica familiar. Há mais, eu disse calmamente. As viagens que você pensou que Jackson pagou, os presentes, os jantares em restaurantes caros, todos os gestos generosos pelos quais você o elogiou ao longo dos anos, tudo isso foi financiado com meu dinheiro também. Meu pai levantou-se abruptamente e foi até a janela, de costas para o quarto. Seus ombros tremeram levemente e percebi, em choque, que ele estava chorando. Eu nunca tinha visto meu pai chorar antes. Todos esses anos, ele disse sem se virar, pensávamos que você não se importava, Coco, que estava muito envolvido com sua própria vida para pensar em nós. E durante todo esse tempo, foi você quem nos apoiou, e nós nem sabíamos disso. Minha mãe pegou minha mão por cima da mesa de centro. Você pode nos perdoar por não ver a verdade? Apesar de todas as comparações, todas as vezes que fizemos você se sentir menos? A pergunta me pegou desprevenido. Eu vim preparado para a negação, para eles defenderem Jackson, para a resistência à verdade. Eu não esperava remorso imediato ou um pedido de perdão. Não sei, respondi honestamente. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de uma vida inteira em que senti que não era bom o suficiente, que minhas conquistas não importavam, que nunca estaria à altura de Jackson. O dinheiro é apenas parte de um padrão muito maior. Jackson finalmente ergueu os olhos, o rosto manchado de lágrimas. Nunca pretendi que isso fosse tão longe, disse ele. Começou pequeno. Depois do seu primeiro pagamento, eu estava em uma situação difícil, financeiramente sobrecarregada com meus cartões de crédito.
Pensei em apenas pedir um pouco emprestado e pagar de volta. Mas então ficou fácil aceitar mais, e então se tornou um hábito. E então você não poderia manter a mentira do sucesso sem isso, terminei para ele. Ele assentiu miseravelmente. Quanto mais eu pegava, mais tinha que mentir sobre o quão bem eu estava indo. E quanto mais eu mentia, mais eu precisava continuar tomando para apoiar essas mentiras. Era um ciclo vicioso que eu não conseguia quebrar. O que acontece agora? Minha mãe perguntou, olhando entre nós. Era a pergunta que eu estava me perguntando no voo para cá. O que eu queria que desse confronto? Vingança, reembolso, justiça? A resposta não foi simples. Primeiro, Jackson precisa reconhecer tudo o que fez por escrito, eu disse com firmeza. O valor total retirado, como foi retirado e durante que período de tempo. Trevor, meu investigador, preparou um documento que descreve tudo. Jackson, você precisa assiná-lo. Ele assentiu sem protestar. Em segundo lugar, precisamos discutir o reembolso, continuei. Eu sei que você não pode pagar tudo imediatamente, mas precisamos de um acordo formal. Vou assinar o que você precisar, disse Jackson calmamente. E encontrarei uma maneira de devolver cada centavo, não importa quanto tempo demore. Terceiro, eu disse, olhando para meus pais, precisamos conversar sobre avançar como família, sobre reconstruir a confiança, sobre mudar a forma como nos relacionamos uns com os outros. Essa será a parte mais difícil. Meu pai se virou da janela e me encarou. O homem orgulhoso e crítico que moldou tanto a minha dúvida se foi, substituído por alguém que parecia mais velho, humilde e profundamente envergonhado. Nós falhamos com você, Coco, ele disse simplesmente. Não apenas por não ver o que Jackson estava fazendo, mas por não ver você, o verdadeiro você. Sua força, seu talento, seu sucesso, em seus próprios termos. Não sei se podemos consertar isso, mas quero tentar, se você permitir. Era o que eu queria ouvir há tanto tempo, um reconhecimento do meu valor que não estava vinculado a uma comparação com Jackson. Mas isso teve um custo muito alto e eu não tinha certeza se o dano poderia ser desfeito. Preciso de tempo, eu disse honestamente. Isso não é algo que possamos resolver em uma conversa. Vim aqui em busca da verdade e agora a temos. O que faremos com essa verdade levará mais tempo para descobrir. Enquanto me preparava para sair, Jackson se aproximou de mim hesitante. Pelo que vale a pena, sinto muito. Não apenas pelo dinheiro, mas por tudo. Por ser o padrão pelo qual eles mediram você, por nunca defender você, por permitir que minhas próprias inseguranças me transformassem em alguém que poderia fazer isso com sua própria irmã. Olhei para meu irmão, olhei realmente para ele, talvez pela primeira vez, vendo-o não como a criança de ouro ou o ladrão, mas como um ser humano profundamente imperfeito que fez escolhas terríveis. Acredito que você sinta muito, Jackson. Mas desculpar não desfaz o dano. É apenas o primeiro passo de um processo muito longo. Naquele dia, ao sair da casa de minha infância, me senti estranhamente mais leve, apesar do peso do que havia acontecido. A verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente me libertou de uma vida inteira tentando provar meu valor para pessoas que haviam sido enganadas sobre minhas contribuições o tempo todo. O que aconteceria a seguir, eu não sabia. Mas, pela primeira vez, senti que estava enfrentando minha família em termos de igualdade, não mais como uma criança inferior tentando desesperadamente estar à altura. As consequências desse confronto foram dolorosas e transformadoras. Nos dias seguintes, meus pais consultaram o advogado e tomaram uma decisão difícil. Eles registraram um boletim de ocorrência contra Jackson. Não foi algo que eu lhes pedi ou sequer esperava, mas eles sentiram que era necessário responsabilizá-lo. Não se trata apenas do que ele fez com você, explicou meu pai quando me ligou para me contar. É sobre o que ele fez com todos nós. As mentiras, a manipulação. Não podemos fingir que não aconteceu ou lidar com isso apenas dentro da família. Tem que haver consequências. Jackson foi acusado de fraude e falsificação. Devido ao montante substancial envolvido e à duração do seu engano, estas eram acusações graves. No final das contas, ele aceitou um acordo judicial que incluía restituição, liberdade condicional e serviço comunitário, evitando a prisão, mas criando um registro permanente de suas ações. Os procedimentos legais foram apenas um aspecto das consequências.
Muito mais complexo foi o cálculo emocional que se seguiu. Meus pais e eu iniciamos o processo lento e muitas vezes estranho de reconstruir nosso relacionamento do zero. Tudo começou com telefonemas semanais que inicialmente eram afetados e desconfortáveis, ambos os lados sem saber como se relacionar sem a falsa narrativa que moldou nossas interações por tanto tempo. 3 meses após o confronto, meus pais sugeriram terapia, tanto individual quanto familiar. Fiquei surpreso com a disposição deles em examinar seu próprio comportamento e preconceitos, um nível de autorreflexão que nunca tinha testemunhado deles antes. Temos pensado muito, disse minha mãe durante uma de nossas primeiras sessões com a doutora Laura Hoffman, uma terapeuta familiar em Minneapolis, sobre por que sempre favorecemos Jackson, porque não conseguíamos ver o valor de Coco em seus próprios termos. Meu pai, que sempre foi emocionalmente reservado, lutava visivelmente com essas conversas. Acho que vi em Jackson o que eu queria ser, admitiu durante uma sessão particularmente intensa, o sucesso tradicional, o mundo financeiro, o status. E em Coco, vi um caminho que não entendia e, portanto, não poderia valorizar. Esse foi o meu fracasso, não o dela. Pela minha parte, tive de confrontar o meu próprio papel no nosso sistema familiar disfuncional, como continuei a procurar a sua aprovação mesmo quando adulto, como permiti o engano de Jackson ao nunca confirmar diretamente com os meus pais que eles estavam a receber o meu apoio. Você foi condicionado desde a infância a acreditar que seu valor era menor, explicou-me o Dr. Hoffman. Romper esse condicionamento é um trabalho árduo, e é um trabalho que todos vocês precisam fazer, não apenas vocês sozinhos. Quanto a Jackson, seu caminho foi talvez o mais difícil. Após a conclusão do processo judicial, ele se mudou para Seattle para começar do zero, conseguindo um emprego em uma empresa financeira muito menor, com um corte salarial significativo. Nosso relacionamento foi o mais lento para cicatrizar, o que é compreensível. Começamos com e-mails ocasionais, depois passamos para telefonemas mensais que eram cuidadosamente cordiais, mas sem a facilidade do verdadeiro perdão. Também estou em terapia, ele me disse durante uma ligação, cerca de um ano depois de tudo ter vindo à tona, tentando entender por que fiz o que fiz. O terapeuta acha que eu estava com medo de perder minha posição de filho favorito, que criei essa ficção elaborada porque não suportava ser visto como um fracasso. E o que você acha? Eu perguntei. Houve uma longa pausa antes que ele respondesse. Acho que estava com ciúmes de você, disse-lhe finalmente, da sua autenticidade, da sua paixão pelo seu trabalho, do fato de você ter construído algo real enquanto eu estava apenas desempenhando um papel que pensei que deveria desempenhar. Não é desculpa para o que fiz, mas é nisso que estou trabalhando. Foi a conversa mais honesta que já tivemos, um pequeno passo em direção a algo que um dia poderia se assemelhar a um relacionamento genuíno entre irmãos. Enquanto isso, meu negócio de design floresceu. O tempo e a energia que eu havia dedicado anteriormente para tentar obter a aprovação da minha família foram agora canalizados para o trabalho criativo e para a construção de relacionamentos significativos. Expandi a Pris Design, contratando 3 designers em tempo integral e mudando para um estúdio maior. Minha lista de clientes cresceu para incluir marcas nacionais e fui destaque em diversas publicações do setor. Mais importante ainda, construí uma rede de apoio de amigos que me valorizavam exatamente pelo que eu era. Lídia, minha colega de quarto na faculdade, mudou-se para Chicago após o divórcio e nos reconectamos. Nossa amizade é mais profunda e autêntica do que nunca. Comecei a namorar Michael, um arquiteto gentil e atencioso que apreciava minha perspectiva criativa e incentivava minhas ambições. 2 anos após o confronto, senti-me pronto para dar um passo significativo na minha jornada de cura. Convidei meus pais para irem a Chicago conhecer meu estúdio, conhecer minha equipe e entender o mundo que construí para mim. Foi a primeira vez que me visitaram no meu ambiente profissional. Isso é incrível, Coco, disse meu pai enquanto olhava em volta para os prêmios nas paredes, os designs exibidos na área do portfólio, o movimentado espaço criativo repleto de pessoas talentosas que me respeitavam como seu líder. Havia admiração genuína em sua voz, livre de comparações ou qualificações. A minha mãe, ao examinar uma campanha nacional que criei para uma organização de alfabetização infantil, enxugou as lágrimas. Sentimos tanta falta, ela disse calmamente. Todos esses anos, nunca vimos você de verdade. Naquela noite, durante o jantar no meu restaurante favorito, meu pai ergueu a taça para um brinde. Para Coco, disse ele, com a voz carregada de emoção. Que tiveram sucesso não por causa do nosso apoio, mas apesar de não termos conseguido fornecê-lo.
Estamos muito orgulhosos de você, filha. Não pelo que você conquistou, embora isso seja notável, mas por quem você é. Não foi uma cura mágica para todas as dores do passado, mas foi um momento de reconhecimento genuíno que significou mais do que qualquer comparação ou validação que procurei na minha juventude. A maior lição que aprendi nesta jornada dolorosa foi que meu valor nunca dependeu do reconhecimento deles. A validação que eu procurava desesperadamente de meus pais só poderia vir verdadeiramente de dentro de mim. Ao tentar estar à altura dos padrões deles, das realizações de Jackson, eu estava perseguindo uma ilusão que nunca satisfaria minha alma. A verdadeira realização não veio da aprovação externa, mas de viver de forma autêntica, perseguindo minhas paixões com integridade e criando um trabalho que expressasse minha visão única. As pessoas que realmente importaram em minha vida foram aquelas que me viram e me apreciaram exatamente por quem eu era, e não por quem desejavam que eu fosse. Hoje meu relacionamento com minha família é diferente, mais honesto, com limites mais saudáveis. Não somos perfeitos e as cicatrizes do nosso passado ainda surgem ocasionalmente, mas estamos aprendendo a nos relacionar uns com os outros como as pessoas que realmente somos, e não como os papéis que antes desempenhávamos no nosso drama familiar. Jackson e eu mantemos um relacionamento cauteloso. Ele reembolsou cerca de 20% do que pegou, fazendo pagamentos mensais que nunca faltou. Mais importante ainda, ele manteve seu compromisso com a terapia e o crescimento pessoal, tornando-se gradualmente alguém em quem um dia poderia confiar novamente. Quanto a mim, não me defino mais em relação a ninguém, principalmente ao meu irmão. Sou Coco Walker, uma designer de sucesso, uma amiga leal, uma mulher que enfrentou uma traição devastadora e emergiu mais forte, mais sábia e mais compassiva. Meu valor não é medido pela comparação com os outros, mas pela integridade com que vivo minha vida e pelo impacto positivo que crio no mundo ao meu redor. Se você já se sentiu o filho menor da sua família, se lutou para se libertar de comparações injustas ou para ter seus dons únicos reconhecidos, espero que minha história ofereça algum conforto e coragem. Seu valor não depende da capacidade dos outros de vê-lo. Você é digno de amor e respeito exatamente como é, não como outra pessoa pensa que você deveria ser. E você? Você já passou por dinâmicas familiares semelhantes ou teve que redefinir sua autoestima além das expectativas dos outros? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se isso ressoou em você, curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que eles são suficientes exatamente como são. Obrigado por ouvir e lembre-se, seu caminho único é válido e valioso, não importa quem tente lhe dizer o contrário.